Se você olhar apenas o total de tráfego consumido pelo seu provedor, talvez você não esteja percebendo que a IA já começou a mudar os seus padrões de consumo. Sou Renato Ornelas, fundador e CTO da OpenX, e esse é o terceiro episódio da série Provedores e a IA. Nesse episódio vamos explorar como a gente deve estar preparado para começar a enxergar quando o tráfego da nossa rede vai mudar por conta da inteligência artificial. O primeiro problema que a gente tem que destacar é que o consumo da IA é completamente diferente do consumo do ser humano. Primeiro porque a IA ela não descansa, então ela pode estar, por exemplo, usando a internet durante a madrugada para obter algum documento, alguma coisa, então o consumo vai ser diferente. Outra coisa é que quando você, por exemplo, está fazendo uma navegação normal, você clica numa página, lê um conteúdo, clica no link, lê outro conteúdo, clica no link, então aquilo tem uma fluidez normal e natural, que é o esperado. Já a IA, ela entra numa página, lista todos os links, acessa todos simultaneamente, então é um acesso que vai ser muito mais rajada do que aquele acesso que a gente está tradicionalmente acostumado a ver dos usuários normais, que a gente se acostumou, que parece uma curva senoidal, né? Aquela curva que durante a madrugada está bem baixinha, ela vai crescendo lentamente ao longo do dia, chega na parte da noite, ela tem um pico e depois ela volta. Então, é aquele tráfego que é esperado, que a gente está muito acostumado para quem cuida das redes. Lógico que podem ter alguns conteúdos que vão mudar, por exemplo, essa curva. Saiu, por exemplo, um update, uma nova temporada do Fortnite. Então a galera vai fazer o download daquele negócio e tem um grande salto. Lançou uma nova temporada de uma série no Netflix, você tem um consumo um pouco diferente. Teve, por exemplo, Copa do Mundo ou algum jogo online que todo mundo assistiu, uma final da Copa do Brasil, alguma coisa assim. Você vai ter um tráfego muito esporádico. Mas se você tirar esses eventos que acontecem simultaneamente, o resto do tráfego, até então, ele é muito previsível. Então o objetivo desse vídeo é dar para vocês munição e vocês entenderem como vocês podem começar a identificar quando a IA vai mudar esses padrões de consumo dentro da sua rede. O primeiro ponto que é muito interessante é que o que mudou completamente o uso da IA para a população em geral foi exatamente o ChatGPT. O ChatGPT, quando ele foi lançado a primeira versão pública, ele não conseguia acessar a internet. Então, ele tinha uma memória, assim, ele sabia tudo o que tinha acontecido até, 6 meses antes ou um ano antes, que foram o congelamento da internet que ele usou para poder fazer todo aquele treinamento. Então, naquela época, ele não acessava a internet. Hoje em dia, se você pedir, por exemplo, para o GPT e falar assim, acessa meu site e sugira melhorias, ele vai acessar o site na hora e pesquisar e vai fazer todo esse trabalho. Então, o primeiro ponto que você tem que prestar atenção é isso. O tráfego pode ser rajada em vez de ser um tráfego mais usual. Outra coisa que pode mudar bastante é que os usuários, normalmente usuários residenciais, usuários corporativos, não fazem muito upload. Com a utilização da IA, pode começar a ser enviado mais dados para a nuvem, para que sejam treinados os modelos, para poder, por exemplo, eu faço um vídeo, para poder, por exemplo, hoje você tem vários aplicativos no celular que fazem edição de vídeo. Então, você está mandando o vídeo lá para a nuvem lá do CapCut, do Captions, etc., para eles fazerem uma analisada, achar os pontos-chave do vídeo e trazer. Então, você está mandando muito mais dados do que você vai receber. Então, também vai ter essa mudança, porque historicamente, para um provedor de acesso, a maior parte do tráfego sempre foi download. Então, a gente sempre teve muito download e pouco upload. Então, a gente vai começar a ter um tráfego de upload que a gente tem que observar. Tem provedores, por exemplo, que o gráfico que ele plota na tela dele lá, que ele fica acompanhando no dia a dia, é somente do total e somente do download. Então, é importantíssimo ficar de olho também no tráfego de upload para começar a enxergar esses padrões e aí, em cima disso, você criar políticas, criar alarmes para responder adequadamente a esse tipo de alteração no padrão de uso. E ainda a gente precisa trazer 3 conceitos muito importantes. Primeiro, que é a média, o pico e o percentil. Então, se você considerar somente a média, você pode perder a nuance do detalhe. Por exemplo, a gente teve um cliente que ele estava com uma série de CPEs infectadas e a CPE estava fazendo o seguinte, a cada 30 segundos ele mandava uma rajada do tráfego total. Então, se você olhava na porta o gráfico de 5 minutos, estava normal, ele estava tipo mostrando 5 GB. Mas se você diminuísse essa janela de tempo, você veria que 30 segundos ele ficava pregado nos 10 GB da porta, depois mais 30 segundos ficava o tráfego normal. Mais 30 segundos pregado nos 10 GB. Então assim, se você fizer a média do tráfego durante 5 minutos, você não percebia o ataque, porque na média estava tudo bem, só que você tinha naqueles pontos, aquelas rajadas acontecendo, gerando impacto para os assinantes. Então, muitas vezes você olhar a média não te traz essa noção do pico. Então, é muito importante você ter o pico também para acompanhar. Então, você não olha apenas a média, olha o pico. Então, se eu estou com algum sintoma de lentidão, alguma coisa, muitas vezes você tem que diminuir o tempo de coleta. Por exemplo, no Mox, que é a solução de monitoramento gerenciada da OpenX,
A coleta que a gente faz de SNMP de algumas coisas é de 1 em 1 minuto, de algumas coisas a gente faz de 10 em 10 segundos. Exatamente para a gente conseguir pegar qualquer nuance na variação do tráfego e conseguir pegar esses picos, porque muitas vezes só olhando a média, os picos vão passar despercebidos. Já sobre os picos, eles também têm que ser analisados com cuidado, porque muitas vezes você, por exemplo, só olha o pico e fica desesperado, mas pode ser, por exemplo, um consumo que aconteceu, por exemplo, eu fui fazer uma transferência de um arquivo, fazer o download de uma ISO para um servidor para fazer uma instalação, foi fazer um update, então teve aquele pico, foi uma questão transacional, aconteceu só naquele momento e não vai acontecer mais. Então pode ser somente um erro de leitura, a gente já falou aqui no canal também sobre o que a gente usa telemetria. Um dos motivos é que às vezes você não faz uma leitura, por exemplo, o tráfego ele é um contador. Então se eu não faço uma leitura e na outra leitura eu vou pegar, por exemplo, a diferença de duas leituras, ele vai ter um vale e depois um pico muito grande. Então a leitura pode ser simplesmente uma falha no processamento, aquele pico que está aparecendo. Então, também saiba entender o que aquele pico quer dizer. É por isso que a gente usa na internet, telecomunicações, a gente usa o conceito do percentil, porque a gente aponta para algo próximo do pico, mas ignora os picos mais intensos, né? Então a gente olha algo assim mais próximo do que é a demanda que a gente vai precisar suportar, mas sem se preocupar em ter uma demanda só para o pico. Então, a medida que a gente mais usa é o 95 percentil. A gente até tem um vídeo aqui no canal sobre 95 percentil, mas eu acho que é um conteúdo que vale a pena a gente regravar e atualizar para trazer para vocês. A ideia do 95 percentil é como se eu pegasse uma pessoa e a cada 5 minutos, por exemplo, ela vai anotar quanto de tráfego eu estava tendo numa interface. Chega no fim do mês, aquela pessoa vai pegar aquilo, botar numa planilha, ordenar os dados do maior consumo para o menor consumo e apagar os 5% dos picos. Então isso num mês seriam 36 horas. Então basicamente 95% assim, eu vou ignorar as 36 horas de maior utilização e considerar a próxima leitura como sendo o que foi consumido. Então assim, se eu tive, por exemplo, durante a Copa do Mundo agora que passou, a gente teve lá um pico lá de 20 GB no 95 percentil que durou lá 10 horas. E depois disso o tráfego máximo foi 5 GB. Esse pico que foi algo muito excepcional, por exemplo, o lançamento de uma série, uma temporada nova do Fortnite, isso seria limado desse consumo. Então ficaria algo próximo e mais justo. Então é algo que é muito interessante você ter esse acompanhamento para poder dimensionar a rede, não só pelos picos, mas a métrica principal é pelo 95 percentil para você ter uma noção, porque você dimensionando bem pelo 95 percentil, você vai suportar um tráfego esporádico, acontecer uma partida de futebol, alguma coisa assim, então fica mais tranquilo para você planejar o crescimento da sua estrutura. E você pode se perguntar, como é que eu vou perceber que esse padrão está mudando? Um sintoma que você pode olhar, é uma coisa que a gente tem acompanhado aqui na nossa rede, é se você tiver, por exemplo, a média se permanecer a mesma, mas os picos começarem a mudar, se você terem mais picos. Então significa assim que o tráfego está mais rajada do que era normal. Então, se os picos aumentarem, mas a média continuar a mesma, significa que o tráfego é mais rajado. Se ele é mais rajada, pode ser a IA utilizando as coisas, porque a máquina tem um apetite muito mais voraz para consumir o conteúdo do que um ser humano. Então, você pode começar a perceber nessa pequena mudança aí na sua rede. Então, ao invés de você ter aquele gráfico suave, bonitinho, você vai começar a ter alguns picos, alguns saltos, que vai durar, por exemplo, lá 5 minutos, 10 minutos, meia hora, que pode ser exatamente a IA buscando algum conteúdo para processar ou enviando algum conteúdo na nuvem para processar. Então, você tem que ficar de olho nisso daí. Tem outra coisa que é muito importante, que é você olhar o gráfico agregado e ficar tranquilo. Ah, não, eu tenho capacidade sobrando, mas como a gente agora vai começar talvez ter um consumo muito mais próximo dos usuários, você tem que ter uma noção na cadeia como um todo, porque imagina só, por exemplo, você ter um cliente corporativo que ele está mandando dados para a nuvem para poder fazer um treinamento de IA. Então imagina que, por exemplo, ele está fazendo um tráfego lá, por exemplo, de 5 GB. Se você olha o gráfico total lá, você tinha um consumo lá de 150 GB e passou para 155 GB, é irrelevante. Só que esses 5 GB que ele está fazendo a transação ali de mandar os dados para a nuvem, ele pode estar passando numa interface de 10 GB que ela já estava com 6. Então, naquele momento, essa interface vai ter um gargalo, mas o total do backbone não vai mudar praticamente nada. Então, é importantíssimo você acompanhar o total, mas acompanhar, assim, uma interface agregada, se tem lá 4 portas, acompanhar individualmente 4 portas e olhando para dentro do seu backbone, cada porta individualmente e ter alarmes para elas estão super utilizadas, não estão super utilizadas, tenho folga, não tenho folga, que é assim que a gente constrói uma rede resiliente e uma rede que tem folga para não ter gargalos que vão atrapalhar o crescimento e principalmente a experiência de uso do seu usuário.
Agora, outra coisa que é muito importante, que a OpenX também está desenvolvendo uma solução para integrar ao MOX, que é o monitoramento dos fluxos do tráfego. Porque não adianta você olhar, por exemplo, o tráfego que você tem na sua rede. Você precisa saber para onde ele está indo. Por exemplo, antes de gravar esse vídeo, eu fui fazer um teste de saber o seguinte: se eu pedir para o ChatGPT acessar a página da OpenX, como que eu vou saber que é o GPT acessando e principalmente de onde ele está indo? Então, assim, de fato, o GPT, quando ele está acessando, ele usa lá o User Agent, lá, que é um dos cabeçalhos que se usa lá nas transações da web. Ele usa lá que ele é um bot da OpenAI. Só que o IP que ele está utilizando é um IP da Microsoft. Ou seja, o ChatGPT que acessou o meu servidor, ele está rodando dentro da nuvem da Azure. Então, esse conteúdo ele vai ficar um pouco disfarçado de que está na nuvem, né? Então você tem que ficar de olho, por exemplo, monitorar como é que está o seu tráfego para a nuvem para poder perceber essas nuances. E a gente já falou aqui nessa série, eu imagino que muito provavelmente, num futuro não muito distante, a gente vai começar a fazer peering com esses caras de IA, porque eles têm um custo muito alto para usar a banda, né? Porque, por exemplo, a Azure cobra isso deles, mas de repente eles vão ter lá a estrutura deles e ter uma conexão nossa direto com a OpenAI, nossa direto com a Anthropic, para a gente obter esse conteúdo e vai reduzir o custo e principalmente melhorar a latência e a qualidade, porque a gente vai estar cortando alguns intermediários ali do meio do caminho. E é um negócio, pessoal, que é muito legal. Assim, essa semana a gente até usamos a inteligência artificial para nos ajudar a identificar um padrão de tráfego que a gente estava achando muito esquisito na nossa rede, mas não dá para confiar 100% na IA, mas você tem que aprender a usar a IA como uma alavanca para ajudar no seu dia a dia. A gente estava com um tráfego que tudo parecia apontar para ser um tráfego malicioso, um tráfego de um ataque DDoS, mas o olho humano, entendendo o tráfego, ele era um tráfego que tinha aquela curva que eu falei, que é a curva senoidal. Então, assim, se o tráfego tem aquela curva que baixa de madrugada, sobe durante o dia, tem um pico durante a noite, quase que com certeza é um tráfego humano. Então, assim, é isso que eu quero trazer como conceito principal desse vídeo: é você conseguir bater o olho numa curva de um gráfico e entender quem que está por trás desse consumo. É um ser humano ou é uma máquina? Então, se ele tem aquela aparência senoidal, é um ser humano utilizando, tenha certeza. Esse tráfego que eu estou comentando, inclusive, é de uma rede social de vídeo chinês, que a gente descobriu que ela usa peer-to-peer para poder fazer a transferência de vídeo. Então, se eu peguei e estou vendo um vídeo no meu computador e você aí está querendo ver aquele mesmo vídeo, em vez dele baixar dos servidores, ele vai receber de algum outro usuário. Então, a gente tinha muito tráfego, por exemplo, vindo da Vivo. Então, assim, usuários de banda larga da Vivo que já tinham um vídeo estavam enviando esse vídeo para usuários finais que estavam aqui dentro da rede da OpenX. Então, a gente analisando o tráfego, a gente consegue perceber se é máquina, se é ataque ou se é a inteligência artificial o que está utilizando a internet naquele momento. Então, para resumir, a inteligência artificial ela não vai gerar impacto quando ela dobrar o tráfego na sua rede. Ela já vai gerar pequenos impactos e pode ser que já estão acontecendo aí, que você precisa acompanhar. Então ela pode mudar a direção do tráfego, igual a gente falou, o que é download, o upload pode passar a ser alguma coisa importante. Lembre-se que, por exemplo, que a tecnologia que vocês usam aí de fibra ótica, a tecnologia PON, ela deixa mais espectro da luz reservado para o download, no sentido do assinante, do que para o upload. Então, se os assinantes começarem a fazer muito upload, a capacidade que você tem na sua rede PON, ela vai ser severamente impactada. Então, é algo para você observar. Então, vai mudar a direção, pode mudar a concentração e pode mudar principalmente a intensidade como algumas aplicações vão utilizar. Não sei o quão vocês estão familiarizados, quanto vocês estão usando o IA no dia a dia, mas, por exemplo, tem muitas coisas que você consegue fazer hoje, tanto com OpenAI quanto com Anthropic, que é o modo cowork, que você consegue deixar o computador ligado e ficar controlando a distância e ele vai fazer uma série de tarefas para você. Então, é como se você estivesse sentado na frente do computador fazendo tarefas, só que não é um ser humano que está ali, é uma máquina com apetite muito mais voraz por consumir os dados. Então, o tráfego residencial que a gente está acostumado, ele é guiado pela rotina das pessoas. De dia, elas estão fazendo uma coisa, de noite outra coisa, de madrugada elas estão descansando. Já o tráfego das máquinas, ele é guiado pela rotina dos sistemas. Eles são completamente diferentes e você precisa estar treinado para reconhecer esses padrões e planejar a sua rede de uma maneira adequada. Grande abraço e até o próximo vídeo.